Caríssimos irmãos e irmãs, queridos e amados filhos de Deus, a liturgia de hoje nos propondo uma vez mais esta mensagem do amor, da lei do amor de Deus, que perpassa por esta realidade de compreender as profundezas, o verdadeiro sentido e a necessidade do cumprimento perfeito das leis, de seguir os preceitos do Senhor, mas sobretudo olhando com a racionalidade ao invés da emoção. Uma vez mais encontramos Jesus sendo colocado à prova por realizar curas em dia de sábado. Ou seja, a dureza no coração daqueles fariseus que ainda os impedem de ver a manifestação da graça e da glória de Deus. A dureza de coração daqueles homens que ainda se fecham para a ação que lhes acontece diante dos seus olhos, da graça de Deus que de fato cura as dificuldades, cura as necessidades, as doenças dos seus filhos, dos seus servos, mesmo em dia de sábado. Porque a profundidade da lei nos aponta que é preciso vivê-la, mas sobretudo sentir o amor de Deus através de cada uma delas. E não é diferente na liturgia de hoje. Ao vir e nos depararmos com esse fato do homem da mão seca, que Jesus, olhando para ele e desejoso de tocar, atingir o coração daqueles fariseus, realiza aquela cura. Jesus, olhando para a nossa vida, nos chama a percebermos também quantas vezes nós nos achamos com nossas mãos atrofiadas e às vezes não percebemos que nós também precisamos da cura. Muitas vezes nos encontramos enfermos, feridos, e não nos deixamos às vezes ser guiados pelo amor, pela misericórdia de Deus. Mas é Ele quem olha para nós, para a nossa vida, para a nossa existência, para as nossas atrofias e nos chama. Como nos diz o evangelista, Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. O Senhor que nos chama na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, e nos coloca no centro. O centro do teu coração, da tua vida em primeiro lugar. Não para aparecermos, não para querermos demonstrar que somos maiores uns que os outros, mas porque Jesus quer elevar a dignidade da nossa vida. Independente das nossas dificuldades, das nossas atrofias, ainda assim, Deus vê o nosso coração e sabe que no nosso coração nós somos capazes de nos entregarmos aos caminhos do Senhor, deixando que Ele guie a nossa vida, que Ele transforme as nossas atrofias de fato em vida novamente. E através desse gesto de colocar aquele homem no centro, Jesus, te dirigindo aos fariseus, questiona: é preferível, no dia de sábado, salvar uma vida ou deixá-la morrer? Fazer o bem ou fazer o mal? Porque se você diz que cumpre a lei, deixando de fazer qualquer realidade, uma pessoa necessita de ajuda e você deve morrer, você não está exatamente fazendo o bem. Você está em cima de um suposto bem, realizando um mal não necessário. É preciso olhar para esta realidade. Em cima do bem necessário, talvez fazer um mal desnecessário, não necessário. Você precisa olhar para esta realidade, de deixar a lei do Senhor Deus uma vez mais tocar o nosso coração. É preciso amar nas pequenas coisas, amar a Deus em primeiro lugar, ao próximo como a ti mesmo. Se nós não amamos a Deus no sentido de auxiliar aqueles que mais necessitam, nós não amamos o nosso próximo, nós não amamos nós mesmos, nós não vivemos o mandamento do amor. Também vice-versa, se nós não amamos o nosso próximo nas pequenas coisas, nós não conseguimos também amar a Deus. Uma coisa nos leva a outra realidade. E Jesus, olhando
ao seu redor. É interessante, São Marcos nos traz os sentimentos de Cristo. Se encontra cheio de ira e tristeza por ver aqueles corações duros que não compreendem, que não acolhem esta realidade. E nós, às vezes, atrofiados, não deixamos a graça de Deus tocar a nossa existência, meus irmãos e minhas irmãs. Às vezes não deixamos que a dureza dos nossos compreendimentos nos façam ir além daquilo que às vezes nós achamos que somos capazes. Ou seja, o orgulho às vezes invade o nosso coração e nos impede de reconhecer a verdadeira graça de Deus. O orgulho às vezes nos impede de ir além, de quebrar aquilo que às vezes nós defendemos com unhas e dentes na nossa vida e achamos que é o certo, que é o correto, e aí não conseguimos compreender o amor de Deus por detrás de todas as realidades. E nos achamos endurecidos, nos achamos feridos, chagados, atrofiados, sem entender como continuar vivendo no caminho de Deus. Mas o Senhor ainda assim quer tocar a nossa existência. Como dizia ontem, o Senhor, Ele sabe do que nós precisamos, daquilo que nós necessitamos. E apesar dos nossos inúmeros erros, das nossas inúmeras falhas, ainda assim quer modelar a nossa vida, o nosso coração. Quer tornar o nosso coração semelhante ao seu coração, ao seu sacratíssimo coração, manso, puro e humilde. Nós precisamos, meus irmãos, nos abrirmos à graça de Deus, nos abrirmos ao seu amor, deixando Ele moldar a nossa vida todos os dias. Não podemos permanecer no erro, na ignorância que às vezes carregamos conosco na nossa humanidade. Nós precisamos nos abrir à renovação, nos abrir ao novo, deixarmos-nos ser guiados todos os dias. Nós precisamos nos abrir para o amor de Deus, sobretudo o amor dele, que não cessa de se derramar, de se entregar por nós, porque é esse amor que transforma a nossa vida, esse amor que abre o nosso entendimento nos caminhos de Deus, que nos faz deixar as durezas de mente, de coração, de espírito, para nos colocarmos diante de Cristo, deixando Ele tocar e curar toda a nossa existência. Peçamos, meus irmãos, a graça de Deus, de reconhecermos que é preciso, acima de qualquer lei, acima de qualquer mandamento, de qualquer preceito, viver o amor de Deus em nós, por nós, no próximo, pelo próximo, em Deus e por Deus, todos os dias. É fazer esse exercício diário, essa cura diária, esse crescimento que às vezes nós, na dureza do nosso coração, temos dificuldade de amar a nós, de amar o próximo, de amar a Deus. E aí nós deixamos de viver a profundidade exata dos mandamentos para viver apenas a lei pela lei. E aí nós caímos no erro, na ignorância, uma vez mais. Deixemos, meus irmãos, o Senhor tocar o nosso coração, também diante da sua graça e da sua glória, moldando a nossa existência, o nosso coração, voltando os nossos olhos para as nossas necessidades, as necessidades dos nossos irmãos e irmãs, para então encontrarmos verdadeiramente com aquele que modifica toda a nossa vida, aquele que toca na alma, no nosso ser e nos acolhe, aquele que nos chama e nos coloca no meio. Levanta-te, que acredita nas nossas capacidades, porque Ele mesmo que nos a dá, que nos confia na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, o amor, o mandamento do amor, o mandamento de fazer como Ele fez, de seguir os seus passos, de escutar a sua voz todos os dias e nos colocarmos no seguimento. Deixemos a graça, a misericórdia de Deus envolver a nossa vida, o nosso coração,
e, de fato, nos sustentar todos os dias. Sem esse amor é impossível, sem essa graça é impossível. É isso que Jesus aponta para os seus discípulos. O amor, que modifica todo o pensamento, que modifica, às vezes, na raiz, as realidades duras, difíceis da nossa vida, mas modifica para algo ainda melhor, para algo superior àquilo que nós já temos. Que nos modifica para aperfeiçoar o coração, a alma, para o céu, para Deus. Deixemos que Ele toque a nossa existência e que Ele nos transforme interiormente, para que exteriormente possamos viver todos os dias essas transformações que Deus nos propõe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.